Amém. Graças e paz a todos. Estão felizes? Quem está feliz? Olha para o seu irmão e dá um sorriso. Estão felizes? Amém. Aleluias. Deus é bom. Amém. Hoje é um culto que nós chamamos de quarta profética. Você crê no profético? Você sabe o que é o profético? Às vezes você crê e nem sabe o que é, né? Acontece isso. Não é não? Nós cremos, mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas nós estamos num culto profético. E todos os cultos têm que ser proféticos, né? Deus, ele é profético. Ele anuncia o fim no começo. Diz o profeta, né? Deus, ele é profético. Ele anuncia o fim no começo. E Deus, ele chamou você para ser profético também. O que é ser profético? Naquela expressão que eu tenho mostrado para vocês, é você estar um passo à frente de Satanás. Satanás é um anjo caído, mas que perdeu o poder e a autoridade. Deus arrancou a luz dele. Ele tinha luz. Por isso que quando você vê demônios, você vê ele em trevas, porque ele não tem luz mais para resplandecer nada. Agora você tem luz. E Deus estabeleceu você para estar à frente, à frente dos teus inimigos. Se você olhar as batalhas em Israel, todas as batalhas em Israel, todos aqueles que confiavam em Deus, como o rei Josafá, Josias e outros reis, né? Rei Davi e outros que foram bons reis, eles sempre estavam à frente dos seus inimigos. Por quê? Lembra do profeta Eliseu? Que ele ouvia na tenda dele aquilo que o rei Ciro, rei da Síria, não a Síria, da Síria, falava lá no palácio, no quarto dele. Porque Deus revelava para ele os planos dos inimigos. Isso é interessante, né? Estou começando aqui falando com você sobre isso aqui, mas veja bem. Por que é importante você ter a revelação dos planos dos inimigos? Por que você acharia importante isso? Imagina se você não tem a revelação dos planos dos inimigos. O que acontece? Você já viu aquele filme Os 300? Já viu? Aí os 300 se acampam, não lembro de detalhe, mas só te lembrar. Os 300 se acampam escondidos nas colinas, nas montanhas. Quando vem o exército inimigo, o que os 300 fazem? Pegam eles de surpresa. Coloca numa encruzilhada, todos têm que passar naquela encruzilhada, e naquela encruzilhada eles têm as melhores posições. O inimigo é assim, ele vai ficar nas encruzilhadas e vai buscar uma posição boa para te atacar. Se você não for profético, não estiver à frente dos seus inimigos, sabe o que vai acontecer? Quando você for, você vai dar de cara com a batalha e pode ser tarde e você pode perder a batalha. Agora, se você tiver a revelação dos planos dos inimigos, você já vai sabendo. O inimigo está ali, ele armou essa cilada, ele fez isso, ele vai tentar fazer assim, mas Deus já me mostrou, então o que eu tenho que fazer? Ele já te deu a direção do que você precisa fazer. Amém? Você quer receber direção de Deus? Tenho certeza que sim, porque você não quer cair nas armadilhas dos inimigos, não é? Então você precisa ser profético, assim como Deus é profético, assim como nós estamos numa quarta profética. Amém? Quero falar um pouquinho hoje com vocês, como eu falei no domingo. Domingo eu falei das 7 colunas da sabedoria. Hoje eu vou falar dos 7 Espíritos de Deus. É 7, 7, né? 7 na Bíblia é um número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias, descansou no 7º.
muitas coisas aconteceram em 7 dias. Então, quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Vamos começar. Quem vai abrir para mim aí? Davi. Isaías capítulo 11. Show. Isaías capítulo 11, versículo 2. Depois nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1. Olha o que diz o texto de Isaías. Isaías está falando há 700 anos antes de Cristo. Eu estou arredondando, tá? Não é exato, mas só para você ter uma noção. Isaías está falando há 700 anos antes de Cristo. Ele não está falando na época de Jesus. Ele não está falando após a época de Jesus. Nós estamos após a época da vinda de Jesus, no ano de 2023. Então, se você for regredindo, 2023, 22, 21, 20, 2019, 2000, 1990, 1800, você vai regredindo. Você vai chegar ao ano 0, basicamente o nascimento de Jesus. E você continua regredindo mais 700 anos para você chegar onde está Isaías. Isaías tem uma revelação do Espírito Santo de Deus. E ele fala nesse texto, no versículo 1, ele inicia, mas no versículo 2, ele fala a respeito do Espírito que pousaria sobre Jesus Cristo, o Messias. E olha o que ele diz: e pousará sobre ele o Espírito do Senhor. Diga Senhor. O Espírito de sabedoria, diga sabedoria. E de entendimento, diga entendimento. E o Espírito de conselho, diga conselho. E de fortaleza, diga fortaleza. E o Espírito de conhecimento, diga conhecimento. E o de temor do Senhor, diga temor. Amém? Isaías está falando 700 anos a respeito do Espírito Santo. E agora nós vamos ler Apocalipse. Apocalipse, aqui você tem a descrição, né, dos 7 Espíritos de Deus, e Apocalipse vai falar. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então ele está fazendo a referência: 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Abra para mim, Davi, capítulo 4, versículo 5. Mais uma vez ele vai falar: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? O que ardia diante do trono? 7 lâmpadas de fogo. Diga, 7 lâmpadas de fogo. 7 Espíritos de Deus. Observou? Isaías falou que são os 7 Espíritos de Deus. João tem a revelação dos 7 Espíritos de Deus. Basicamente eu coloquei aqui, né, que nós temos a menorá. A menorá, que são 7 braços, onde tem 7 lâmpadas, ela representa os 7 Espíritos de Deus. E eu quero falar para você o seguinte: o que tem a ver os 7 Espíritos de Deus com a minha vida? O que os 7 Espíritos de Deus faz na minha vida? Vou começar falando algo para você não confundir, tá? A Bíblia fala do Espírito Santo. A Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não é não? Amém? Então, quando a gente está falando dos 7 Espíritos de Deus, só para você não confundir, nós estamos falando de 7 operações do Espírito Santo, 7 manifestações do Espírito Santo. Eu vou dar essa expressão para facilitar o seu entendimento, tá?
Então, 7 operações do Espírito Santo, 7 manifestações do Espírito Santo, para que você não venha achar, não venha confundir a sua mente. Tem mais coisas aí, mas eu não tem como eu falar para você agora. Agora eu só posso dizer isso. 7 operações do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então, veja bem. Volta para mim, Isaías, ou Davi, fazendo um favor. Pode, se tiver imagem depois, se você fizer, você pode colocar. Se não, deixa no texto de Isaías 11, 2. Mais uma vez. Veja bem, a Bíblia fala desses 7 Espíritos de Deus. Primeiro, Espírito do Senhor. Essa palavra Senhor é a palavra Yahvé, né? Ou Jeová, é o tetragrama, Yud-Re, Vav-Re, em hebraico. Mas não, quero que você entenda isso. Espírito de sabedoria, então, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Então, veja bem, o que os 7 Espíritos de Deus têm a ver com a minha vida? Então, vou começar a descrever para vocês agora as operações do Espírito Santo. E como ela trabalha na tua vida e como ela te liberta. Porque também hoje é um culto de libertação. Os 7 Espíritos de Deus estão totalmente ligados à libertação. Na verdade, Deus é libertador. Você entende isso? Deus é libertador. Toda ação de Deus é uma ação de libertação. Toda ação de Deus é uma ação para libertar alguém, um povo, um grupo, um indivíduo, uma mente. Toda ação de Deus é uma ação de libertação. Então, o Espírito também é libertador, assim como Jesus. Então, entenda bem, o que tem a ver o Espírito do Senhor? Esta palavra agora eu quero que você foque. Espírito do Senhor. O que o Espírito do Senhor é? O que o Espírito do Senhor revela? O que o Espírito do Senhor me liberta? Então, a partir desse momento, veja bem, eu falei para vocês, e de acordo com João, que ele vê 7 lâmpadas de fogo. Cada uma dessa lâmpada, quando ela é acesa dentro de nós, cada uma dessas lâmpadas, quando ela é acesa dentro de nós, alguma coisa acontece dentro de nós. Então pensa assim simbolicamente. Cada um desse mover de Deus, quando ele entra em você, se move dentro de você, ele traz revelação e traz libertação. Vou falar a partir dessas 2 palavras. Traz revelação, tem mais, mas eu vou tentar falar a partir dessas 2 palavras. Ele traz revelação e traz libertação. O que é a palavra Senhor? Quando você pensa na palavra Senhor, qual é a palavra que mais está próximo da palavra Senhor? Também, é porque vocês estão pensando a partir do Senhor. Vou te falar, talvez eu tenha feito a pergunta errada, né? Espera aí. Essa é uma palavra, as palavras que vocês falam são próximas. Eu não sei se no português tem sinônimo e antônimo, mas eu não sei se é antônimo. O inverso de Senhor é o quê? Não vou falar antônimo. O inverso de ser Senhor é ser o quê? Servo. Quando você pensa em Senhor, você pensa em servo. Existe algum Senhor que não tenha servo? Existe alguém que seja Senhor, mas não tem servo? Não tem súdito? Não. Se ele é Senhor é porque ele tem servo. Existe algum servo que não tenha Senhor? Existe algum grupo que seja servo, mas não tem Senhor? Não existe. Se são servos, significa que tem Senhor. Um Senhor, 2, mas tem. Entende o que eu estou dizendo? Então, essa é a primeira revelação do Espírito do Senhor é o seguinte, é que o Espírito do Senhor, ele revela a nossa condição de servo. Quando essa lâmpada do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do Senhor,
acende dentro de você, ela mostra para você que você é um servo. Ela revela para você que você é um servo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, esse Espírito do Senhor, essa lâmpada de fogo que acende, ela cria dentro de você um relacionamento entre você que é servo e o seu Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Agora veja bem, eu vou tentar seguir aqui, tá, o que Deus me falou. Todo Senhor, ele faz pelo menos duas coisas. Ele é protetor, ele dá proteção, vou falar assim que é melhor. Ele dá proteção e provisão. Quando você, lá na sua empresa, Tati, quando você foi trabalhar, eles te ofereceram um plano de saúde? Proteção. Não é? Se você vai trabalhar, eles te buscam de transporte, ou te oferecem um vale transporte para você ir, ele te dá proteção e fala, se vira e vem. Ele não faz assim. E ele também te dá provisão. Eu não sei, não são todas empresas, né? Lá na sua empresa você almoça lá ou não? Tem almoço lá da empresa. Então a empresa dá provisão. Entende? Vem cá, você, se numa relação de senhor e servo, o senhor obrigatoriamente ele tem que dar proteção e provisão para o servo. É uma obrigação dele, entende? Então, se é uma obrigação dele, quem é nosso Senhor? Jesus Cristo? Ou tem outro? Não sei, talvez algumas pessoas estão na dúvida aí. Quem é seu Senhor? Não é Jesus Cristo que é o seu Senhor? Você confessou Jesus como seu Senhor? Ou você confessou Jesus apenas como seu Salvador? Você quer só morar no céu, mas você não quer o Jesus que é Senhor? Tem muita gente aí que quer só o Jesus Salvador, mas não quer o Jesus Senhor. Esse Espírito Santo, essa lâmpada de fogo, quando ela acende dentro de você, ela revela a sua condição de servo. Ela revela que você tem um Senhor que te dá proteção e provisão. Ela revela que você tem proteção e provisão. Significa o quê? Fique tranquilo, Ele cuida da sua vida, Ele cuida dos seus bens, Ele cuida das suas coisas, Ele cuida da tua casa, Ele cuida do teu emprego, Ele cuida da tua saúde, porque Ele é protetor, Ele dá provisão. Você está entendendo? Então, se você anda assim, será que vai acontecer alguma coisa comigo hoje? Será que vai acontecer um acidente? Será que eu vou morrer? Porque você não tem a consciência de um Senhor protetor. Se você anda bem assim, será que eu vou ter o que comer hoje? Será que eu vou ter dinheiro hoje? Porque você não tem a segurança, a provisão do Senhor que dá provisão. Então talvez essa lâmpada no teu coração não se acendeu ainda. Ou acende de vez em quando acende, de vez em quando apaga, dependendo da circunstância. A Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo de Deus. Não, Mateus? O Espírito Santo não pode ser extinguido. Essa lâmpada do Senhor, do Espírito do Senhor, ela precisa ficar acesa dentro de você, para que onde você estiver, você saiba que você tem proteção. Onde você estiver, você saiba que você tem provisão, porque é isso que Ele faz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, agora tem algo sério aqui, segura aí. Meu Deus, essa mensagem eu acho que eu tenho que dividir em 3 partes. Mas igual o apóstolo Robson, dividir a mensagem em 3 partes. 3, 4 partes, senão vai ser igual o Honório, né? Veja bem, quando Israel era servo de Faraó, quanto que Israel pagava de dízimo? Eu falei dízimo, mas não era dízimo, né? Eles pagavam 20%. Eu não sei nem como é que fala 20%, porque dízimo é 10%, 10ª parte.
quando Deus tirou Israel do Egito, você lê lá, você vai ler isso lá, vai estar escrito. Deus tirou Israel do Egito, Deus falou: agora vocês vão pagar 10%. Deus diminuiu 10 e agora ficou 10. Veja bem, toda vez que essa lâmpada de fogo do Espírito do Senhor acende dentro de você, como eu falei, ela revela Deus que é Senhor sobre a tua vida, ela revela a sua condição de servo, né? Ela revela a sua condição de servo, ela revela que você tem proteção e provisão, mas ela revela que você tem uma responsabilidade com seu Senhor. Você quer provisão, quer proteção? O governo dá proteção e provisão, mas você tem que pagar imposto. Não tem governo nenhum que se sustente sem imposto. Não tem governo nenhum. Seja muito imposto, pouco imposto, não importa a porcentagem, mas sempre tem que ter. Então, o que eu estou dizendo para você? Se você não consegue ser fiel, e aqui nas ofertas, nos dízimos, né? É porque você não tem essa revelação ainda dentro de você. Porque o Espírito do Senhor, ele revela que você é servo e você tem responsabilidades para com ele. Você entende o que eu estou dizendo? Aqui nós poderíamos falar da história de Abraão, nós podemos falar de várias histórias aqui, mas eu quero te lembrar esse detalhe. Quando esse Espírito, essa chama, essa lâmpada de fogo é acesa dentro de você, você tem prazer em semear, você tem prazer em ofertar, você tem prazer em ser um dizimista, você tem prazer em abençoar a obra de Deus. Porque você sabe da sua condição de servo e de que o seu Senhor tirou de um lugar que você não poderia sair por conta própria, como Israel. A revelação do dízimo é muito simples. Deus comprou Israel de Faraó. Se Deus comprou Israel de Faraó, Israel deveria ter uma responsabilidade para com Deus. E na nossa vida como que funciona? Você acredita que Deus te comprou? Isso é demonstrado na sua fidelidade a Ele. Não é em fala. Porque muitos dizem: Deus me comprou. Se Deus te comprou, por que o dinheiro que você tem é seu? Por que o carro que você tem é seu? O que um servo tem? Nada. O servo não tem nada. O servo, ele só administra o que não é dele. A palavra do Novo Testamento é mordomia, né? O que nós temos nessa vida? Nada. Nós vamos morrer e vamos levar alguma coisa? Não, é o que falou Jó. Nada. Se nós não vamos levar nada, significa que nós não temos nada. Então tudo que está na nossa mão hoje, seja um celular, seja um carro, uma casa, uma esposa, filhos, você é apenas um administrador, e o teu Senhor vai cobrar isso de você. Você entende o que eu estou dizendo? Então você pode decidir continuar como escravo no Egito ou ser comprado pelo Senhor. Agora, se você quiser ser comprado pelo Senhor, você vai ter que aderir às responsabilidades do Senhor. Agora, vou dizer, com o Senhor, o que você faz não é nada comparado ao que o Egito cobra de você. Ele cobra 20%. Daqui a pouco ele começa a te dar trabalho, você tem que correr atrás das suas coisas para você trabalhar, o que aconteceu. No mundo, o mundo tira tudo de você. Deus não tira nada de você. Ele apenas está querendo tirar você destas coisas deste mundo. Não que você não possa ter dinheiro, não que você não possa ser milionário, porque esse ministério é ministério de milionários. Mas você não pode se apegar a isso, porque o dia que você tiver 1 milhão e Deus falar, entregue 900 mil para a obra, seu coração tem que estar livre para você fazer isso. Entende o que eu estou dizendo?
Deus não vai te colocar em grandes coisas se você primeiro não souber ser fiel, não administrar as pequenas. Então, o Espírito do Senhor, ele traz essa revelação. Então, veja bem, ele também traz uma libertação sobre nós. Tem outra coisa que o Espírito do Senhor traz. Ele traz a revelação das leis do reino de Deus. Por quê? Porque ninguém é servo sem ter leis para seguir. Tem algum servo aí que faz o que quer? Você conhece? Você conhece alguma empresa que o empregado entra e ele que manda lá, ele que estabelece o horário que ele vai entrar, ele que estabelece o salário que ele vai ganhar, ele que estabelece o que ele vai fazer? Ah, hoje eu não vou trabalhar não. Ah, hoje eu vou vir só para tomar café, só para conversar. Você conhece alguma empresa que o servo que estabelece? Não. No reino de Deus, não é você que estabelece o critério, não é você que estabelece como vai ser a adoração, como vai ser o louvor, como vai ser a música, como vai ser a sua vida. Assim como muitas pessoas fazem oração, fazendo uma lista para Deus: ó Deus, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Você quer ensinar Deus a trabalhar. No reino de Deus, o servo, ele apenas recebe ordens e executa as ordens debaixo da lei de Deus. Não é simples assim, né? Muitas pessoas querem estar no reino, mas não quer ser servo do rei. Você não conhece servos que mandam em si mesmo. Eu não conheço. Todo servo, ele obedece a um Senhor. E se o Senhor fala, faça, faz. Não faça, não faz. Vá para cá, vá para a direita, vá para frente, pare. Ele faz tudo que o Senhor manda. Por isso que João vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, quando Jesus fala em João 10, 27. Porque você ouve a voz do seu Senhor e faz apenas aquilo que o seu Senhor te ordena fazer. Amém? Aleluias, Deus. O que o Espírito do Senhor faz na sua vida? Ele te liberta. Porque antes de você ser servo de Deus, você era servo de quê? O que Paulo fala em Romanos? Você só pode ser servo você só pode ter um Senhor na vida, não dá para você ter dois. Você pode pecar, não pode pecar, né? Não poder de poder. Você vacila e peca. Porque pecar é errar o alvo. Mas você não pode ter dois Senhor. Pode ter dois Senhor? Não. Elias confronta os profetas. Elias confronta os profetas. É Baal ou é Yahvé? Jesus, ele fala: vem cá, você vai adorar Mamon ou a Deus? Não, você não pode ter dois Senhor, só pode ter um Senhor. Mas antes de você ter Jesus como Senhor, quem era o seu Senhor? O pecado. O pecado era o seu Senhor. Então você servia aos desejos do pecado. Paulo fala em Romanos: você entregava seus membros ao pecado, servia aos desejos do pecado. Romanos capítulo 6. Por isso ele vai falar depois que você não deve apresentar os seus membros como instrumentos para o pecado, mas apresentar os seus membros como instrumentos de justiça. Porque nós usávamos as nossas mãos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos pés, todo o nosso ser para cometer pecados como escravo do pecado. Mas agora nós somos libertos do pecado. Se somos libertos do pecado, agora fomos feitos escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Agora quem dita a nossa vida não é mais o mundo, mas é Jesus Cristo que dita a nossa vida, que nos dá a direção daquilo que nós devemos fazer. Então, quando essa chama de fogo acende dentro de você, ela te liberta do mundo, ela te liberta da prostituição, da mentira, da inveja, da malícia, da maldade, do ódio, ela te liberta da escravidão do mundo. As algemas do mundo caem e você se torna livre em Cristo Jesus. Porque quando você estava no mundo, você estava preso, suas pernas, suas mãos, e você estava, como diz, como ovelha, como boi que vai para o matadouro. Você está indo para a morte, preso, escravo, né? É isso que acontece quando uma pessoa está escrava do diabo, escrava do mundo. Agora, quando você vem para Cristo, Ele te libertou destas prisões. É o anjo que desceu na cadeia onde estava Pedro e falou: vem, Pedro.
e as algemas caíram, as portas se abriram. É aquilo que Deus faz no mundo espiritual com você. Ali aconteceu fisicamente com Pedro, mas no mundo espiritual as pessoas são presas por algemas, correntes que prendem ela aos pecados, ao mundo, aos vícios, e essas correntes precisam ser quebradas, as portas precisam ser abertas, para que você se torne livre. Então, quando a lâmpada de fogo do Espírito do Senhor acende dentro de você, ela te liberta das algemas do mundo, ela te liberta das algemas do pecado, e te traz para o reino de Jesus Cristo. Está entendendo o que eu estou falando? Amém? Tem uma coisa que o servo é relacionada ao Senhor. Eu falei um pouquinho assim, né, de forma indireta, mas eu vou dar a palavra direta. O servo, ele é totalmente dependente do Senhor. Isso parece muito simples falar assim. Muito simples. Mas quando você avalia a sua vida, você verá que o tempo todo você faz atitudes, né? Tem atitudes, não de dependência de Deus, mas tem atitudes por conta própria. Uma pessoa que tem atitudes por conta própria é uma pessoa que nós chamamos de independente. Não é? Independente. O que é uma pessoa independente? Uma pessoa independente, ela tem a sua própria verdade, ela tem a sua própria Bíblia, sua própria revelação, ela tem sua própria lei, sua própria igreja, ela tem o seu próprio caminho. Uma pessoa independente não consegue ouvir, não consegue receber direções, não consegue captar o que um profeta fala para ela, o que Deus fala para ela, porque ela segue a sua própria direção. Ela segue o seu próprio caminho, o seu próprio curso. Uma pessoa independente, ela não faz nada para responder a ninguém. Uma pessoa independente. O mundo cria pessoas independentes. São pessoas que não querem responder a ninguém. Então você vê todo tipo de grupos que são criados, né? Que na verdade, todo grupo criado na sociedade é para dividir a sociedade. Mas você vê todo tipo de grupo criados para tornar as pessoas independentes. Tornar as pessoas independentes de Deus e independente um do outro. Eu não dependo de fulano, eu não preciso de ciclano. Quando essa chama do Espírito do Senhor, ela está acesa no teu coração, o que ela faz? Ela quebra a sua independência e ela te coloca na dependência de Deus. Ela liberta você de você mesmo. Sabia que seu maior inimigo é você mesmo, não é o diabo? Porque o diabo, ele usa as suas emoções para te derrubar. Ele usa os seus medos para te derrubar. Então, se você conseguir identificar e saber conscientemente quem é você, dificilmente você vai ser pego por ele. Mas a primeira luta que nós temos é contra a carne antes do diabo, porque a carne quer ser independente e quer viver a vida sem a direção de Deus. Não quer pedir direção ao Senhor, não quer orar, não quer clamar, não quer receber direção dos pastores, dos líderes, pessoas que querem viver na sua própria dependência, dependendo apenas de si mesmo. Então, quando essa chama do Espírito Santo do Senhor, a lâmpada de fogo do Espírito do Senhor, ela acende dentro de você, ela quebra a tua independência e ela te coloca na total dependência de Deus. Ela te liberta de você mesmo.
ela traz libertação de você. Está entendendo? Amém? Aleluia, Deus. Observe que o Espírito do Senhor, ele traz revelação, traz libertação.